Mensagem ao Valdomiro. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora de onde? Fora do reino de Deus. Fora dos novos céus e da nova terra. Fora daquele reino fantástico que Deus vai trazer à terra, que será coordenado, regido pelo seu Filho Jesus Cristo. Nesse reino haverá paz e justiça perfeita. Nunca mais haverá nada de ruim, nada de errado. Mas diz que desse reino ficarão de fora os cães. Mas cães aqui não está dizendo que são os cachorros que ficarão de fora. E a pergunta é: quem são esses cães? No livro de Isaías, no capítulo 56, diz que esses cães são pastores inescrupulosos. São pastores que usam do seu púlpito, da sua posição, para explorar a igreja e o rebanho. Está escrito assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo faz a seguinte advertência: acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Então, cães, que Apocalipse diz que não estarão no novo reino, na nova terra, nos novos céus, esses cães são maus obreiros, pastores inescrupulosos, pastores que usam da igreja como meio de enriquecimento, pessoas que fazem da igreja uma empresa, uma indústria, que começam a negociar e barganhar o evangelho. Colocam um programa de televisão e começam a extorquir o povo. Montam-se os templos e começam a arrancar dinheiro do povo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui chamado para ser pastor desse tipo. Uma vez uma pessoa chegou a mim, aliás, duas vezes. A primeira vez foi em 1989. E a pessoa me disse: vamos começar uma igreja, porque do modo como você fala, nós temos condições de ficar ricos. 1989. A outra vez foi 2004. Eu conversei com uma pessoa aqui no bairro Boqueirão, em Curitiba. E a pessoa estava oferecendo cursos de como tirar dinheiro das pessoas. E a pessoa disse essa frase para mim, entre aspas: eu sei que a salvação é de graça, mas já que as pessoas querem dar dinheiro, então vamos aprender a tirar dinheiro das pessoas. Isto a pessoa disse para mim. Tenho visto uma proliferação dessas tele-igrejas, desses telepastores, pregando algo que se parece evangelho, falando de alguém que poderíamos até pensar que seja Jesus Cristo. Um fala com voz mansa, outro estilo cowboy, caipira, o outro manipulador como um lobo, e alguns outros. E eu digo a você, fique longe desse tipo de gente. Porque eles querem apenas o seu dinheiro. Eles não querem saber da salvação da sua alma. Eles não querem saber do seu bem-estar. A minha mãe, por um tempo, frequentou ou ia com assiduidade a uma dessas igrejas
lá em Autônia. E o pastor daquela igreja, de uma dessas tele-igrejas, começou a fazer amizade com os membros da igreja. Ele foi removido. E o argumento que foi usado foi o seguinte: os pastores não podem criar vínculos com as ovelhas. Eles têm que aprender a arrancar dinheiro delas de todas as maneiras, sem dó, sem piedade, sem clemência. Eu estive dentro de uma dessas igrejas há alguns anos atrás. Não era hora de culto, era um pouco antes do culto. Eu cheguei e eu comecei a conversar com um desses pastores. Era um moleque. Um rapaz novo, mas moleque não apenas pela idade, pela atitude. E durante a conversa, na sequência da conversa, eu perguntei para ele: você estuda? Você estuda a Bíblia? Ele falou: não. E eu voltei a perguntar: você não estuda a Bíblia? Ele disse: não, eu não estudo a Bíblia. Então eu perguntei para ele: se você não estuda a Bíblia, o que você prega para as pessoas? Ele falou assim para mim: você está vendo aquele púlpito ali? E apontou para a plataforma. Ele falou assim: eu durmo ali. Como se o fato dele dormir na plataforma fosse trazer a ele unção e revelação e ele pudesse ter carta branca para falar a bobagem que fosse para as ovelhas. Enquanto eu estava conversando com esse pastor, saiu lá de dentro do gabinete um pastor de mais ou menos 2 metros de altura, grandão, fortão, parecia mais um leão de chácara, um segurança de bailão. E ele veio e falou: o que está acontecendo aí? Eles não admitem ser confrontados, não admitem ser tratados e ser chamados a uma explicação. Eles detêm a mídia, eles têm seus canais de televisão e vão enganando as pessoas, pregando um falso evangelho, pregando algo que se parece com alguma coisa correta, mas no fundo é nocivo. São cães, são pessoas inescrupulosas, são pessoas maldosas. Aqui em Curitiba, há alguns anos atrás, um desses pastores estava distribuindo tijolo ungido. Eu quase peguei um caminhão e fui lá pegar 5.000 tijolos para fazer uma casa. Tijolo ungido. Esse mesmo pastor uma vez estava entregando sabonete ungido. Tem um que coloca uma toalhinha na cara da pessoa e só de colocar aquela toalhinha ele zera a memória da pessoa, e a pessoa que gostava de drogas não gosta mais, e a pessoa que era homossexual não é mais. Gente, isso é brincar com as coisas, isso é brincar com Deus. Eu tenho visto esses telepastores, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares e outros tantos aí, que a única função deles é enriquecimento próprio. Eles não querem saber da sua alma. Talvez você pense: você está falando mal deles. Eu não estou falando mal apenas por falar, eu estou dizendo a verdade, porque eu conheço pessoas que foram enganadas por esse tipo de gente. Eu conversei com pessoa que perdeu apartamento, foi induzida por alguém dessa igreja a doar um apartamento para a igreja. Na emoção, naquele desespero, naquela tentativa de que Deus resolvesse as coisas e resolvesse através de dinheiro na mão desses agiotas. Aqui no Paraná, o ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol, que não é evangélico, que não é cristão, estava começando uma igreja. E ele usaria essa igreja para lavar dinheiro. Aqui em Curitiba, uma pastora foi presa porque a sua igreja era um ponto de venda de drogas e na igreja, no templo, havia armas. Ela usava aquele templo, usava aquele lugar para tráfico de drogas e vendas de armas. Cuidado com os cães. Cuidado com essas pessoas que aparentam alguma coisa boa, que prometem cura, que prometem prosperidade e tudo fácil. Duvide dessas pessoas.
Jesus Cristo disse que o reino dos céus deve ser buscado acima de todas as coisas e a sua justiça. Alguém veio para seguir Jesus e ele disse: você tem certeza que quer me seguir? As aves dos céus têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, esses telepastores estão ficando milionários. Compram fazendas, compram mansões, fazem templos cada vez maiores e mais suntuosos para enganar o povo. A Bíblia diz que esses cães não entrarão no reino dos céus. Por isto, eu tenho moral e autoridade para dizer a esses pastores: arrependam-se. Arrependam-se e voltem ao começo, ao princípio. Talvez vocês até começaram bem, talvez até eram sinceros no começo, mas hoje vocês não passam de exploradores do rebanho, de pessoas que querem apenas comer a carne das ovelhas e aproveitar-se da sua lã e do seu leite. Todos vocês, arrependam-se. O evangelho precisa voltar à sua simplicidade. O evangelho precisa voltar às suas origens. Precisamos de uma nova reforma na igreja e ela começa tirando de nosso meio esses cães. Arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras.